Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o acadêmico Thiago Ferrari e eu vou estar falando sobre o tema Urbanismo Paramétrico, elaboração de um master plan para trecho urbano de Cacoal. Bom, antes de mais nada, é um tema bastante novo na área de urbanismo, porém é um tema bastante antigo e discutido no campo de arquitetura. Bom, quanto à escolha da localização da área para aplicação dos conceitos, foi escolhida uma área de 1,13 km², localizado no município de Cacoal, e encontra-se dentro de uma área de expansão urbana. Além disso, foi analisado dados climáticos da região, assim como a direção dos ventos predominantes e o relevo natural, bem como a morfologia urbana, visando compreender os principais acessos que se dá pela rua Uirapuru e a BR-364, o cheio e vazio da área de entorno da edificação, a taxa de ocupação, o tipo de uso do solo e o gabarito do seu entorno, visando compreender como a área está inserida no contexto do entorno. Bom, só revisando os objetivos gerais, seria aplicar os conceitos de urbanismo paramétrico na proposição de um master plan para um trecho de zona de expansão urbana no município de Cacoal, no estado de Rondônia. Dentro dos objetivos específicos, eu quero especificar mais esse, que é explorar a parametrização como ferramenta auxiliadora em projetos urbanos e no planejamento de cidades, em que consiste através do uso de algoritmos para a produção de soluções urbanas. Quanto à parte de conceito e proposta do trabalho, se utilizou de uma matriz fofa para fazer uma análise do contexto da cidade, onde visa identificar as principais fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças, tanto no eixo urbano-ambiental quanto no eixo socioeconômico, e dar embasamento para as diretrizes para conseguir elaborar um bairro bastante dinâmico e que atenda a necessidades do local. Sendo assim, eu utilizo o conceito da definição de simbiose para entregar 3 elementos que eu considero principais no meu projeto, que é o planejamento urbano, tecnologias e a sustentabilidade, e crio uma relação intrínseca entre esses 3 elementos, onde um depende do outro para que seja bastante eficaz e passível de menos erros. Como partido, tem-se a parametrização como partido projetual, já que é a ferramenta que eu estou utilizando e estou aplicando ela em projetos urbanos. Bom, a partir disso, eu parto para a parte projetual, que é a construção do modelo paramétrico, se utilizando da linguagem de programação visual, que consiste em um componente específico que realiza uma determinada ação. E esse componente ele necessita de dados de entrada, que seriam os inputs, e esses dados podem ser o contexto urbano do bairro, pode ser uma taxa de ocupação, as vias, ou etc. Qualquer coisa que você queira transformar no seu bairro em uma ação. E o resultado é a ação desse componente. Então, para melhor compreender, as etapas foram divididas em etapa de definição da malha urbana, que consiste, no primeiro momento, estudar 3 modelos e compará-los com o modelo adotado. Por fim, o quarto modelo, que mostra a flexibilização da ferramenta, que é possível ser utilizado através de expressões matemáticas para dar origem na forma orgânica do bairro, ou do modelo que foi adotado, que seria definir a malha final através de um componente específico utilizado no trabalho, onde ele trabalha com árvores de instruções, e após compreender como essa árvore de instruções funciona, foi feito linhas guias que norteariam a estrutura do bairro para formar a redes de ruas mais personalizada e flexível. Aqui em específico é o componente que desenha a malha urbana do bairro. Então ele necessita de dados de entrada como o perímetro, as linhas guias e algumas regras, como o comprimento mínimo, o comprimento máximo, a distância mínima entre um segmento e outro, um ângulo e um cruzamento máximo, além de quantos níveis de instrução essa árvore pode chegar.
esses foram os valores que eu adotei para ter o resultado dessa malha, que eu vou explicar mais à frente. Por conseguinte, após realizar o desenho da malha, foi feito o estudo de conectividade e integração da malha urbana, fazendo o estudo pela centralidade por intermediação, por aproximidade, e depois elaborado os principais pontos de conexão para fazer um estudo de conexões desses pontos e ter o resultado da hierarquia viária no meu bairro. Aqui embaixo temos o algoritmo que faz todo esse cálculo. Então, eu tenho a rede de ruas que é gerado aqui, os pesos adicionados, os valores desses pesos e o cálculo gerado por trás para resultar na centralidade por intermediação e na centralidade por proximidade e na centralidade por intermediação com peso, que foram utilizados nas análises aqui acima. Foi feito o distanciamento dessas vias, os valores das vias foram calculados utilizando os valores de conectividades. Então, sai daqui os polígonos, sai daqui os valores que são calculados através dessa expressão matemática e resultado nos valores de dimensões da largura das vias. E a partir disso tem-se os seus tamanhos e as suas importâncias. E aqui abaixo, o que foi decidido para cada estrutura viária de acordo com seu tamanho. Por fim, foi feita a distribuição de zoneamento por densidade após o parcelamento, definindo que cada parcela teria no mínimo 50 metros de larguras, e é feito um estudo de zoneamento 1 pela densidade máxima, partindo do centro e fazendo um baixo adensamento até chegar nas extremidades. Aqui o eixo da BR ele foi descartado por ter um tratamento no final diferenciado dos demais. O outro modelo foi feito de acordo com a estrutura viária do bairro, computada lá atrás pela conectividade, onde os adensamentos eles estão concentrados de acordo com a importância das vias e os baixos adensamentos estão localizados nas vias de menos importância. E por fim, foi geradas as tipologias de acordo com o adensamento escolhido, que foi aquele pelo raio de centralidade. Então, eu tenho aqui 3 tipos de tipologia e o tipologia 4 da BR-364, onde os principais componentes para gerar as tipologias são esses dois, onde esse gera a área da edificação e esse a área do bloco. Aqui eu tenho parâmetros como recuos, e aqui como profundidade, potencial da construção e altura do piso, que vai ser visto melhor mais à frente no algoritmo. E como resultado, o plano de ocupação volumétrico de acordo com cada tipologia gerada, além de alguns parâmetros que existirão no plano de ocupação para tornar os conceitos concretizados no bairro. Agora eu vou mostrar isso no algoritmo. Bom, o primeiro estudo dos modelos de algoritmo para a definição de traçado urbano se dá pela reprodução da malha convencional do município, que tem característica xadrez ortogonal. Então, essa é a construção do script que dá forma a esse traçado urbano, e ela pode ser gerada alterando parâmetros que eu defini aqui como vias verticais e vias horizontais. Então, se eu deslizo esse valor das vias verticais, novas vias vão surgindo. E se eu altero o valor da via horizontal, a forma da malha urbana traçada xadrez vai surgindo. A partir disso, eu também posso definir uma distância que essas avenidas terão como dimensionamento de suas larguras. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 15 metros. E o resultado é este, semelhante ao padrão que temos na cidade. Entretanto, se eu quiser tornar mais dinâmico, eu posso adicionar pontos
posso adicionar pontos na malha que irão ter influência nesse desenho. Então, a partir disso, eu coloco forças nesses pontos, e se eu arrasto ela para a direita, ela se torna forças de repulsão, de atração, na verdade, e se eu arrasto para a esquerda, elas se repelem. E isso torna a malha mais dinâmica. Ao mesmo tempo que eu posso trocar os pontos de lugares e ter novas dinâmicas ligado dependente do conceito que você for aplicar e auxiliar no seu projeto. Bom, esse é um dos estudos. Outro estudo aqui foi a simulação de uma malha Voronoi através de um único ponto que se repetem através de duas fórmulas matemáticas. Então, se eu altero o valor aqui desse fator numa amplitude de x, para, por exemplo, 1, essa malha Voronoi ela se modifica e simula desenhos encontrados na natureza. Bom, quanto ao estudo que eu adotei, se dá por esse componente de Code Space chamado Street Network Generator, que utiliza árvores de instruções para gerar ruas de formas automatizadas, utilizando linhas guias. Então eu tenho uma linha guia aqui, que foi referenciada no programa, com uma série de valores para restringir como serão geradas essas redes de ruas, e a partir do momento que eu movo essa linha, as redes de ruas geradas paralela a elas segue essa linha. Caso eu queira adicionar novas linhas, por exemplo, novas redes de ruas são geradas. E então foi através desse conceito que eu criei as linhas guias para dar flexibilidade à malha urbana proposta para o meu trabalho. Bom, após a compreensão da árvore de instruções, foi decidido dessa maneira porque permite uma flexibilidade melhor no desenho da malha urbana. Então foi inserido os desenhos das linhas guias que dariam forma à malha urbana. Então o resultado é apresentado na tela conforme as linhas guias dão origem a essa malha. Após a definição do que seria a malha urbana, foi realizado o estudo do gráfico de centralidades por intermediação, onde os valores mais baixos mostram a baixa conectividade e os valores mais altos a alta conectividade. O que acontece é que entre cada vértice das conexões entre essas ruas é calculada a menor distância e a ponte que ele faz entre um nó e o outro, resultando nesse gráfico de centralidade. Bom, dito isso, foi adicionado principais pontos de conexão com o entorno, onde você pode ver aqui as conexões que eu criei, e adicionado um peso para essas conexões para que o algoritmo do gráfico de centralidades pudesse computar quais são as hierarquias existentes. Então, após a definição, o resultado é este: 4 valores que são gerados. A principal seria a arterial, a coletora, a subcoletora e as local, indo do mais quente para o mais frio. Bom, esses estudos nos mostram como a malha se entrega à cidade e proporciona melhor deslocamento entre a população. Isso facilita para você identificar áreas que precisam de algum tipo de intervenção ou potencializar áreas que têm bastante conexões. Dito isso, esses mesmos valores foram usados para gerar as larguras das vias.
onde foram gerados 4 tipos de valores, sendo 28 metros principal estrutura, 24 metros a estrutura secundária, 20 metros a terciária e a local com 18 metros, conforme visto no projeto. Após isso, foi definir a geração de cada quadra. Para isso, foi utilizado um valor de mínimo de 50 metros para cada lote gerado. Se eu diminuir esse valor, novos lotes são gerados. Bom, após o geramento de cada quadra, foi definido o estudo de zoneamento, seja ele pelo raio central, onde será a principal atração do bairro, e indo do alto adensamento para o baixo adensamento. E também um estudo voltado para a importância das hierarquias, onde se tem a parte mais adensada voltando para a principal parte das hierarquias e a de baixo adensamento nas secundárias. Bom, após a definição de zoneamento, usou-se o primeiro modelo para fazer o estudo das tipologias. Bom, aqui está localizada a tipologia número 1, número 2 e número 3 e o eixo da BR-364. Bom, quanto a tipologias, eu destaco 2 componentes em que um gera a área que será usada para a construção e o outro gera o bloco da edificação. Aqui eu tenho os principais parâmetros flexíveis de cada tipologia. Por exemplo, a tipologia número 1, que foi definida com um recuo frontal de 7 metros, uma profundidade de 25, um potencial construtivo de 2 e a altura de cada piso de 5 metros. Assim como a tipologia número 2, que foi definida com 3 metros e meio, tipologia número 3, que seria baixo adensamento, e o eixo da BR-364, que seria mais para galpões e serviços especializados. Bom, quanto aos parâmetros, se eu alterar aqui, automaticamente a estrutura da tipologia se adequa a esses valores. Então, se eu mudar o tipo de bloco para solto, eles passam a ter mais pavimentos, porque o potencial construtivo dele é 2 e está proporcionalmente relacionado com a sua área de construção. Se eu mudar para corredor, e blocos. Bom, a conclusão é que o estudo da parametrização aplicado ao urbanismo pode tornar projetos urbanos mais eficientes porque permite essa flexibilização dos parâmetros. Assim a gente pode fazer testes e retestes e mais testes para ver qual é a melhor opção e mais viável para cada projeto.